Aí um irmão lá, um membro novo que chegou na igreja, ele semana passada, domingo passado, ele me perguntou assim: pastor, porque eu já observei que aqui na igreja é diferente, aqui a gente não fala graça e paz. Lá na igreja de onde eu vinha, o cumprimento era sempre esse, graça e paz. Por que a gente fala só bom dia ou boa noite? Aí eu falei para ele, assim: olha, graça e paz você pode falar também, não tem problema nenhum, não é nada místico, não é nada assim que vai, porque você falou isso, vai acontecer alguma coisa, é apenas uma questão de cumprimento mesmo. Aí quando eu falei bom dia aqui, depois que eu falei graça e paz, vai que alguém aqui também pensa assim, não, tem que falar graça e paz, porque não é que eu estou dizendo da questão de falar ou não falar, que ele disse, a ideia dele é que tinha que ser o cumprimento esse, obrigatoriamente esse teria que ser o cumprimento, então é legal assim quando a gente tem essas oportunidades de poder esclarecer algumas coisas, e é uma experiência que a gente tem vivido lá. Nós estamos recebendo muitas pessoas de outras igrejas pentecostais, ou até mesmo outras assim que a igreja presbiteriana considera como seita, mas tem vindo para lá e a gente tem tido essa oportunidade aí de tirar algumas coisas. E é interessante a gente observar isso também, como que as pessoas colocam as coisas da maneira errada, como sendo assim, fosse obrigatório ser dessa maneira, e que a Bíblia não está falando nada disso, um simples cumprimento, graça e paz, ou bom dia, boa noite, isso não tem nada a ver, mas o irmão lá estava com essa ideia. Bom, graças a Deus ele entendeu e ficou tranquilo com relação a isso. Bom, vamos abrir nossa Bíblia? Colossenses capítulo 1. Do versículo 15 ao versículo de número 23. E eu não vou considerar aqui os dois primeiros versículos desse perícope aqui, porque o versículo 13 e 14, Paulo vai tratar sobre um assunto, ele vai tratar sobre a soberania de Cristo na obra da redenção. E esses versículos aqui do 15 ao 23, ele vai tratar da soberania de Cristo na obra da criação. Então são dois assuntos distintos aqui, apesar de ser a respeito de Jesus, mas divididos aqui em duas partes. Então, do versículo 15 ao versículo de número 23, ele diz assim: esta é a imagem do Deus invisível, este é Jesus, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu queria que você fizesse uma coisa, você que está com a Bíblia aí, coloca o dedo assim, e fecha a sua Bíblia. Está marcado aí o texto, para você poder abrir de novo mais fácil depois. Fechou. Ou então, se você tiver com o celular, fica de cabeça para baixo. Você não pesquisar no texto agora.
agora, depois dessa leitura, e perguntasse assim: o que você percebeu aí de interessante nesse texto? Quais são os destaques aqui que a gente daria nesse texto? Observa que bênção que a gente tem na igreja, que bênção que a gente tem os pastores, os pregadores, né, presbíteros, pregadores, tem as professoras de escola dominical, que ensinam para as crianças, que pegam a Bíblia, que abrem o texto, que estudam o texto, e depois traz ali um estudo, para que a gente tenha um conhecimento. E é interessante que há uma fala por aí que diz assim, até mesmo bíblica, né? Mas em um outro sentido: a letra mata e o espírito vivifica. Aí com isso a pessoa pega e diz assim: então você não precisa ficar estudando muito, não, porque a letra mata, quem vivifica é o espírito. Só que nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer. Dá para a gente observar isso aqui, e uma observação importante, que apenas de uma leitura a gente lê o texto, tem tantas coisas aqui nesse texto e a gente não percebeu, só nessa leitura. Então por isso que é preciso a gente aprofundar, por isso que é preciso a gente buscar aqui o conhecimento. Nessa carta aos Colossenses, como eu já falei aqui no início, do versículo 13 ao 14, o apóstolo Paulo vai falar aqui sobre a soberania de Cristo na obra da redenção. Ele traz aqui nesse texto um verdadeiro tratado cristológico, teologia cristológica pura, Cristo no centro aqui de todo o ensino do apóstolo Paulo. É lógico, a gente precisa observar que Paulo estava tratando também de refutar uma heresia que estava invadindo a igreja naqueles dias, que era a heresia do gnosticismo. Essa heresia depois aí, não só o gnosticismo, mas também o legalismo judaico e tantas outras coisas que estavam envolvidas ali nessa heresia, que ela ficou sendo conhecida como a heresia de Colossos. E até mesmo os estudiosos da Bíblia, aí, homens que se aprofundaram muito no assunto, eles ainda não sabem definir direito o que era essa heresia de Colossos. Era tanta coisa, era um balaio de gato, tudo misturado. Então tinha ali as práticas gnósticas, tinha o legalismo judaico, e tinha também adoração a anjos, tanta coisa que estava envolvida nessa heresia. Então Paulo está combatendo aqui nessa carta de Colossenses essas heresias. Paulo, interessante, irmãos, Paulo nunca esteve na igreja de Colossos, ele não conhecia os irmãos ali em Colossos. A igreja dos Colossenses não foi fundada pelo apóstolo Paulo, foi fundada por Epáfras, que ouviu a pregação do evangelho através de Paulo, se converteu ao evangelho e levou o evangelho lá para a cidade de Colossos. E então nasceu-se a igreja ali, mas o fundador da igreja não foi o apóstolo Paulo. Todos os estudiosos concordam que foi Epáfras, o fundador da igreja. Mas Paulo, então, como que ele ficou sabendo dessa heresia que estava acontecendo ali, que estava invadindo a igreja? É porque Epáfras foi fazer uma visita a Paulo. Paulo estava onde? Preso. Então Epáfras foi fazer uma visita a Paulo e disse a Paulo tudo o que estava acontecendo ali na igreja. Epáfras também falou da fé dos irmãos, né, de como os irmãos estavam ali unidos, mas falou dessa heresia que estava começando a entrar e começando então a prejudicar a igreja. Nesses primeiros versos aqui, Paulo fala a respeito de Cristo. Por quê? Porque uma das coisas que essa heresia que nós fazia era contradizer a pessoa de Cristo. Eles diziam que Jesus não era Deus, ele era apenas uma emanação de Deus. Então vamos ver aqui, porque quando Paulo começa no versículo 13, ele vai abrir o jogo e falar assim: olha, é Cristo quem nos libertou do império das trevas, nos livrando aí do poder de Satanás. Foi Cristo quem nos transportou para o seu reino, nos livrando aí do domínio do inimigo sobre a nossa vida. E foi Cristo também que perdoou os nossos pecados, nos reconciliando com Deus. Então aqui ele trata, rapidamente falando aqui, tratando da obra da redenção. Isso aqui, queridos, era um ataque frontal a essa heresia gnóstica que eu citei aqui, que falava que Jesus não era Deus, era apenas uma emanação de Deus. Mas não era só isso a heresia do gnosticismo. Eles também diziam que Deus, em sendo Espírito, era inerentemente bom e que a matéria era inerentemente má. Então Deus não podia tocar a matéria. O que isso traz de problema?
Deus não é o Criador, porque Deus, sendo espírito inerentemente bom, ele não ia criar a matéria que é inerentemente má. Segundo, aí vem o problema com Jesus, porque Deus não encarnou nessa matéria inerentemente má, sendo espírito. Então essas emanações de Deus, eram várias emanações de Deus, e cada vez essas emanações ficavam mais distantes de Deus, e algumas delas, de tão distantes, se tornaram contrárias ao próprio Deus. Era de fato assim algo terrível, essa doutrina do gnosticismo. Então, essa heresia do gnosticismo. Então o apóstolo Paulo começa aqui no versículo de número 15 até o versículo de número 17. Paulo vai refutar essa heresia aqui, mostrando quem é Jesus através da obra da criação. E com isso, até mesmo a atual heresia aí da teoria da evolução, né? Até essa atual teoria da evolução, o apóstolo Paulo vai combater aqui na Bíblia. O mundo não surgiu de uma poeira cósmica, de uma explosão. Não, tem um Deus soberano, criador de todas as coisas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então agora na sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta aí, acompanhe. Desde o versículo 15, a parte A desse versículo, o apóstolo Paulo vai dizer aqui: ele está se referindo a Jesus, é a imagem do Deus invisível. Queridos, o Deus invisível se tornou visível a partir de Jesus. O Deus que era invisível por ser Espírito, ele agora se torna visível através de Jesus Cristo. Jesus é a revelação de Deus a nós. Ele mesmo diz: quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Lá em Hebreus, no capítulo 1, quando o autor de Hebreus começa a falar assim, que Deus havia se revelado de várias maneiras, agora ou atualmente tem se revelado através do Filho. Depois o versículo 3 vai dizer a respeito do Filho, que esse Jesus, Filho de Deus, é a expressão exata do ser de Deus. Finalzinho do versículo 3. Ele é a expressão exata do ser de Deus, ou seja, Jesus é o próprio Deus. Eu lendo aqui um comentarista, William Hendricks, ele diz o seguinte: como imagem do Deus invisível, o Filho é, antes de tudo, o próprio Deus. Então a falsa heresia, a falsa ideia do gnosticismo em dizer que Deus é Espírito e ele não pode tocar a matéria que é má, cai por terra aqui diante da cristologia de Paulo, porque Paulo está afirmando aqui veementemente que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, e ele é o próprio Deus. Mas Paulo continua então dizendo, a partir do versículo 15 aí, a parte B do versículo, ele continua aqui dizendo o seguinte: ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação. Aí, irmãos, presta atenção, a gente vê assim, né? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não percebemos praticamente nada de contexto. Se a gente não tiver um estudo mais aprofundado do que estava acontecendo ali, no contexto histórico. Os gnósticos diziam que Jesus não era Deus. Mas o que isso traz para a nossa realidade nos dias de hoje? Quem são aí os falsos mestres dos nossos dias? Você sabia que existe aí uma seita que diz que Jesus não é Deus, que ele foi o primeiro ser criado? E então eles querem pegar esse texto aqui e dizer aqui, ó, com base nesse texto, que Jesus foi o primeiro ser criado. Por que o texto está dizendo aqui que Jesus é o primogênito de toda a criação? Ou seja, ele é o primeiro ser criado, ele não é Deus. Ele não é Deus. Eles pegam esse texto aqui. Eu não sei se você já encontrou com alguém que fala isso, mas, por exemplo, os testemunhos de Jeová. Eles dizem que o Espírito Santo não é parte de Deus, não é Deus, é a força ativa de Deus. E dizem que Jesus não é Deus, que ele é o primeiro ser criado. Só que não é isso que Paulo está dizendo aqui, como primogênito de toda a criação. O Isbe comenta que o termo primogênito não se refere ao tempo, mas sim ao lugar ou situação. Jesus Cristo não pode, ou ele não foi o primeiro ser criado, uma vez que ele é o próprio Criador
de todas as coisas. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ele está falando de maneira que os homens possam compreender. Por quê? Qual era a tradição que os judeus tinham naquela época a respeito do primogênito? O primogênito era aquele que herdava todos os bens do pai. O primogênito era aquele que herdava todas as coisas, tinha todo o direito sobre todos os bens da casa do pai. Era assim a tradição dos judeus. Eles davam muita ênfase ao primogênito. Então o que Paulo está mostrando aqui é que Jesus, ele é o dono de todas as coisas. William Hendricks mais uma vez comenta que Jesus é aquele a quem pertence o direito e a dignidade do primogênito em relação a toda a criatura. Paulo está nos mostrando aqui nesse texto que Jesus é aquele que tem o direito sobre todas as coisas, que ele é o dono de todas as coisas. Ele não está dizendo que Jesus é o primeiro ser criado. Ele está aqui combatendo a heresia do gnosticismo que dizia que Jesus não era Deus. Então Jesus não pode ser o primeiro ser criado. Paulo está dizendo que ele é Deus e que, como primogênito de toda a criação, ele é dono de todas as coisas. E quando nós continuamos lendo o texto aqui, nós vamos perceber que os versículos 16 e 17 vai corroborar aqui com essa ideia de que Jesus de fato não é o primeiro ser criado, combatendo aí essa heresia. Veja aí, versículo 16 e 17 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas. Nele foi criado todas as coisas. E não ele é o primeiro ser criado. Todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Além de defender aqui, ou além de corroborar a ideia de que Cristo não foi o primeiro ser criado, esse texto aqui vai nos mostrar mais algumas verdades. Outras verdades ainda que estão incluídas aqui que Paulo está tratando. Paulo está mostrando aqui, queridos, nesses dois versículos, 16 e 17, que Jesus está acima de todas as coisas. Nele todas as coisas foram criadas. Ele é antes de todas as coisas, diz o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Outra heresia gnóstica era que Deus não podia ser o Criador. Deus não foi o Criador, como eu já citei aqui. Só que Paulo está dizendo aqui ao contrário, é que Deus é soberano, Deus é o Criador de todas as coisas, e em Jesus todas as coisas foram criadas. Tudo foi criado por Ele. O mundo físico e o mundo espiritual, seja as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para Ele. Tudo foi criado por meio dele e para Ele. Paulo diz mais ainda: nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Quando ele diz aqui, nele tudo subsiste, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? O que isso significa? Significa que Jesus, além de ser o dono de todas as coisas, é Ele quem mantém em funcionamento todas as coisas. A providência de Deus sobre esse mundo. Querido, se não fosse o próprio Jesus governando todo o universo, esse nosso universo seria um caos absoluto. De vez em quando nós vemos acontecer coisas que a gente fica estarrecidos. Mas se Deus não estivesse no controle de todas as coisas, esse mundo seria um caos, completamente um caos. Mas o apóstolo Paulo diz: nele tudo subsiste. É Ele quem sustenta todas as coisas. É Ele quem controla todas as coisas. Agora, após de tratar aqui da soberania de Cristo na criação, Paulo vai falar também a respeito da soberania de Cristo na sua igreja. Na sua igreja, veja aí, acompanha a partir do versículo de número 18. Versículo 18, parte A do versículo. Olha o que Paulo diz aí: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja.
Queridos, a igreja funciona como corpo. Várias vezes o apóstolo Paulo relaciona a igreja com o corpo de Cristo. Agora Paulo está dizendo aqui Cristo como cabeça da igreja. Então, como é que é o funcionamento do corpo? Quem é que comanda o corpo? Me fala aí. Quem comanda o corpo? Cabeça. Há um tempo atrás, ou há muito tempo atrás, pensava-se que era o coração. Sabia disso? Os sentimentos não relacionavam com o coração, era aquele que controlava todas as funções do corpo. Hoje, até cientificamente, já está comprovado que não é. Que é a cabeça quem controla o corpo. Agora, Paulo está trazendo algo muito importante para os nossos dias hoje. Porque preste atenção, a mão não toma decisões sozinha. Vou pegar aqui. Não foi a mão que tomou essa decisão de pegar ou de colocar. O pé não resolve caminhar sozinho. É controlado pela cabeça. Paulo está dizendo aqui o quê? A igreja é a cabeça do corpo. Ou seja, Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Paulo está dizendo aqui que a igreja não caminha de suas próprias pernas sem que Jesus esteja na direção, sem que Jesus esteja na frente. Ninguém pode se considerar o dono da igreja. E aí as pessoas podem até abrir denominações, mas quem que é o dono? Quem que é que comanda a igreja? Jesus, que é Ele que é a cabeça. Se Jesus não for a cabeça da igreja, então a igreja também é um corpo sem cabeça. Vai fazer o quê? Por isso, queridos, é tão importante a gente pensar no seguinte: Jesus é quem comanda. Se é a cabeça que comanda o corpo, Paulo está dizendo que Jesus é o cabeça da igreja, então é Jesus quem comanda. Agora eu quero fazer uma pergunta: você faz parte do corpo? Quem faz parte do corpo? Amém? É Jesus que está comandando a sua vida? Já pensou nisso? É Ele quem comanda todas as suas ações, todas as suas decisões? Ou será que é, como diz o Tiago, a nossa cobiça, a nossa própria vontade é que nos leva ao pecado? Então, se eu sou parte do corpo, mas eu não estou obedecendo à vontade de Jesus, eu vou obedecer a minha própria vontade. E obedecendo a minha própria vontade, eu vou cair em pecado. Porque aí eu vou estar andando segundo a minha própria cobiça. Então eu preciso pensar nisso. De uma forma bem simples. Jesus é o cabeça dele. Eu sou parte desse corpo. Então é Ele que tem que comandar a minha vida. Baseado naquilo que Ele quer, que eu tenho que viver a minha vida. Mas Paulo continua. Versículo 18 ainda, a parte B do versículo. Paulo vai dizer assim: Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Queridos, antes de Jesus ressuscitar, Paulo está dizendo aqui, o primogênito de entre os mortos. O que isso significa? Antes de Jesus ressuscitar, alguém já havia sido ressuscitado? Tem certeza? Pensa bem. Antes de Jesus ressuscitar, já havia tido outras ressurreições. Vocês vão se lembrar aí, por exemplo, Elias ressuscitou o filho da viúva, lá no Velho Testamento. Aí teve Eliseu também. A gente vai se lembrar que Jesus mesmo ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou. Qual que é a diferença? Porque Paulo está dizendo aqui que Ele é o primogênito entre os mortos, o princípio. A diferença é que todos esses que ressuscitaram antes, ressuscitaram com o corpo mortal, o nosso, e morreram novamente. Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso, celestial, e que não morre novamente. Então, por isso que Paulo está dizendo, Ele é o primogênito da ressurreição. E eu gostei do comentário do Augusto Nicodemos, que ele diz assim, que às vezes a gente pensa na ressurreição como coisa futura. A ressurreição, a gente pensa assim, lá no futuro. Só que ele diz assim, a ressurreição já começou. Jesus foi o primeiro. Qual a ressurreição? A
a ressurreição de um corpo glorificado e que não volta a morrer novamente. Jesus deu início a esse processo da ressurreição daqueles que não morrem mais. Agora, qual que é a importância da ressurreição de Jesus? Sabia que os judeus tentaram provar que Jesus não ressuscitou? Eles subornaram os guardas para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Eles subornaram os guardas, para os guardas dizerem isso: olha, vieram os discípulos dele aqui à noite, a gente estava dormindo, e eles roubaram o corpo dele, para provar que Jesus não ressuscitou. Por quê? Qual que é a importância da ressurreição de Jesus? Move as páginas da sua Bíblia aí, abre as páginas, abre a sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14 a 17 e 17, não vamos ler todo não, só o 14 e o 17. Veja o que o apóstolo Paulo fala a respeito da importância da ressurreição de Jesus. Como que é importante aqui a ressurreição de Jesus? Versículo 14 ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Irmãos, a ressurreição de Jesus é a base da nossa segurança. É a base da nossa segurança. Como é que a gente poderia aceitar a promessa de Jesus como verdadeira? Eu virei para buscar a minha igreja, se ele não houvesse ressuscitado. Não faria sentido. Se ele mesmo morreu e não ressuscitou, como é que ele vai vir buscar a igreja? Então a ressurreição de Jesus é a base da nossa segurança. Temos essa segurança, ele venceu a morte e vai nos tornar vencedores com relação à morte. É nesse aqui, na ressurreição de Cristo, que nós temos a nossa segurança. João, no capítulo 11, no versículo 25 e 26, olha as palavras de Jesus a Marta. Jesus diz para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Como é que eu vou crer nessa promessa de Jesus hoje, se Jesus morreu e não ressuscitou? Como é que eu vou crer nessa promessa de Jesus hoje? Jesus disse assim: aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Aqui ele já está falando da salvação, aqui ele está falando de vida eterna. Quando a gente fala de vida eterna, existe também morte eterna. Todos vão ressuscitar. Pastor, quer dizer que o ímpio vai ressuscitar? Vai. Só que para a morte eterna. E os servos do Senhor Jesus, aqueles escolhidos, eleitos, para a vida eterna. Então, esse aqui é a ressurreição. Por isso que Jesus é o primogênito de entre os mortos. Aí no versículo 18, parte C do versículo aí, olha quanta coisa a gente vai descobrindo aqui no texto quando a gente para meditar, para estudar. Então não é só uma leitura, a gente precisa estudar mesmo a Bíblia. Então veja bem, Paulo continua dizendo: ele ressuscitou dentre os mortos, o princípio ele dentre os mortos, o primogênito. Aí diz: para em todas as coisas ter a primazia. Para em todas as coisas ter a primazia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Qual é a primazia de Jesus? Filipenses capítulo 2, versículo 8 a 11. Filipenses 2, de 8 a 11. Eu vou adiantando aqui porque o nosso horário está chegando. Diz assim: a si mesmo, ou seja, Jesus, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A primazia, seja no céu, na terra ou debaixo da terra, não tem lugar que Jesus não tem essa primazia aqui. Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Ele é que tem o domínio sobre todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Ele tem o domínio sobre tudo.
todas as coisas lhe estão sujeitas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele tem a primazia, significa que Cristo domina sobre todas as coisas, tudo. Por quê? Aí o versículo 19 diz: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Mais uma vez eu quero chamar você a essa reflexão, porque às vezes a gente entende isso. Deus tem o domínio, Jesus tem a primazia sobre todas as coisas. Mas será que Ele tem a primazia sobre a nossa vida? Será que Jesus ocupa o primeiro lugar na nossa vida? Será que Ele domina sobre tudo? Ou existem áreas assim, obscuras da nossa vida, que a gente pensa que Ele não domina? Pensa que Ele não domina. Então nós precisamos cuidar disso, né? Agora, observe aqui, o que esse Deus soberano fez? Soberano na criação, soberano na obra da redenção, soberano na obra da criação, soberano sobre a igreja, que tem a primazia sobre todas as coisas. O que Ele fez? O apóstolo Paulo sempre traz isso, essa soberania de Deus. Mas o que esse Deus soberano fez por nós? A partir do versículo de número 20, Paulo diz assim: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, mais uma vez, Paulo está apontando aqui para aquilo que esse Deus soberano, criador, poderoso, fez por quem? Por nós. Quem éramos nós antes de Cristo Jesus? O apóstolo Paulo diz assim, que éramos como ovelhas perdidas, levadas para o matadouro. Quem éramos nós, por natureza, inimigos de Deus. E aí Paulo está dizendo aqui que Ele trouxe a paz pelo sangue da sua cruz, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele nos reconciliou com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício dele. Romanos 5 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus e a paz com Deus é diferente. Jesus trouxe essa paz com Deus, reconciliando o homem com Deus. Então Paulo vai lembrar também depois aqui aos Colossenses que eles estavam na mesma condição. Era essa a condição, ou é essa a condição do ser humano sem Deus. Observe aí o versículo de número 21, quando Paulo está dizendo: olha, Jesus trouxe a paz, trouxe a reconciliação com Deus através do sacrifício dele. E aí depois Paulo, a partir do versículo 21, diz assim: e vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Todos nós éramos assim, inimigos de Deus. Aí Paulo, no versículo 22, ainda diz: agora porém nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Para quê? Para sermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Sabe o que uma das coisas que a heresia que nós dizia? É a questão do pleroma. É que havia um espaço de tempo entre o ser humano e Deus, e nesse espaço de tempo, então, os anjos ou seres celestiais, eles dominavam sobre esse espaço de tempo, de maneira que esses seres precisavam ser aplacados da sua ira. Por quê? Porque eles controlavam os astros que influenciavam nas coisas aqui da terra. Então era necessário ser aplacado a ira desses seres, para que os homens pudessem ser abençoados. Aí Paulo está dizendo aqui, olha, nada disso. Em
primeiro lugar, porque Jesus domina sobre todas essas coisas, e até mesmo sobre os anjos. Ele é superior aos anjos. Eu me lembro que uma época atrás saiu uma canção ainda, era quase uma adoração aos anjos. Tem anjos voando neste lugar, sobre o altar, e até sobre o altar os anjos estavam. E aí tinha gente que vinha anjo de todo lado. E quando começa uma heresia a se espalhar assim, aí o povo tudo, né, vai atrás. Aí começaram com isso. Só que isso não é coisa nova, não, é coisa antiga. É uma influência gnóstica, que eles diziam isso. Então esses anjos dominadores eram precisos ser aplacados a ira deles, porque eles influenciavam nas coisas aqui da terra. Aí Paulo vem e diz assim: olha, nada disso. Sabe quem foi que trouxe a paz entre vocês e Deus? Foi Jesus, o sacrifício dele. Ele domina sobre todas essas coisas, até sobre os anjos ele é superior. Sabe o que torna vocês aceitáveis diante de Deus? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não é essa adoração que vocês estão fazendo a anjos aí, eles não influenciam em nada. Sabe quem é que trouxe a reconciliação entre vocês e Deus? Paulo está dizendo aqui aos Colossenses: ó, e vós outros que outrora eras também inimigos. Mas essa palavra aqui não é só para os Colossenses daquela época, não, é para a igreja de hoje. Para a igreja de hoje. Então Paulo está dizendo: olha, vocês também eram estranhos. Foi Jesus Cristo que fez, não foi outra coisa. Quando nós participamos da ceia aqui, nós observamos isso. O sacrifício de quem? De Jesus, o corpo e o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Então, queridos, Paulo chama a atenção aqui para isso. Significa que eles poderiam perder a salvação? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Preste atenção, que é muito importante isso aqui, ó, versículo número 23. Paulo está dizendo: olha, vocês foram chamados para serem então santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas aí Paulo diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eles poderiam perder a salvação? Porque a gente sabe que a igreja presbiteriana crê na doutrina da eleição. Os eleitos de Deus, que são chamados por Deus, escolhidos por Deus. Então eu posso rejeitar esse chamado de Deus e dizer: ah, Senhor, o Senhor quer me salvar, mas eu não quero. E se eu posso fazer isso, Deus não é soberano. Mas por que Paulo então está dizendo aqui: se é que permaneceis na fé? Paulo não está dizendo aqui, irmãos, que eles poderiam perder a salvação, muito pelo contrário. Paulo está dizendo que aqueles que de fato se desviaram da fé em Cristo Jesus, aqueles que abandonaram esse Jesus soberano, criador, poderoso, que domina sobre todas as coisas, para adorar a anjos e se enredarem pelas filosofias do gnosticismo e do judaísmo, eles nunca tiveram a salvação. É o contrário. Nunca foram alcançados pela graça de Deus. E aí a gente fala assim: ah, mas será que na igreja tem pessoas que permanecem na igreja a vida toda e de repente ele se desvia da igreja e está afastado de Jesus e está longe de Deus e rejeita Deus, e aí ele morre? Será que essa pessoa perdeu a salvação? Não, ele nunca foi salvo. Ele desviou. Desviou por quê? João disse: eram dos nossos, mas foram embora. Na verdade, vamos dizer assim: foram embora por quê? Porque não eram dos nossos. Nunca tiveram a salvação. Quantas pessoas ali que havia na igreja e que hoje estão no mundo aí fora? Aí a gente fala: então essa doutrina da eleição está errada. Não, não está errada. Na verdade, a pessoa revelou quem ela de fato é. Porque os salvos permanecem. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Se é que permaneceis na fé. Os salvos permanecem na fé, não por causa daquilo que eles podem fazer, mas por causa daquilo que Jesus fez.
não pela sua própria força, mas por causa de Jesus que nos fortalece. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. E eu quero concluir, queridos, trazendo aqui uma ilustração, uma conclusão até mesmo do Ismo, lembrando aqui que esse contexto dessa carta foi escrita para combater a heresia do gnosticismo. Então ele diz assim: a heresia gnóstica estava em conflito direto com os ensinos de Paulo e adotava uma visão negativa da vida. O que os gnósticos pensavam? Que Deus está distante. Deus é espírito, é inerentemente bom e Ele não se aproxima de nós. Essa matéria é inerentemente má. Então Deus está distante. Eles também diziam que essa matéria é má, né? E terceira, que eles diziam também que os poderes demoníacos são uma ameaça constante. Mas o que a Bíblia nos ensina? Então isso destaca aqui. A Bíblia ou a fé cristã vai nos ensinar que Deus está próximo de nós. Ele habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Segundo, que Ele faz ou fez todas as coisas boas. Não é como se nós pensávamos, a matéria é má. Não, Deus fez todas as coisas boas. E elas muitas vezes podem ser usadas para o mal. Mas não significa que Deus fez a matéria má. Terceiro, que Cristo libertou o seu povo dos poderes das trevas. Somos libertos dos poderes das trevas. O inimigo não tem domínio sobre a nossa vida. E uma época atrás, um irmão, não vou citar qual lugar, mas um irmão, ele caiu no pecado. E aí, quando ele foi abordado, foi descoberto o seu pecado. Quando ele foi abordado, ele falou assim: a culpa é do diabo. Sério? Falou assim: a culpa é do diabo. Como assim, irmão? É porque o diabo é mais forte do que eu, e foi ele que me fez pecar. Claro, irmãos, como ser espiritual, o diabo pode ser mais forte que nós, mas só que nós, como igreja do Senhor, não andamos segundo a nossa força. É segundo a força de Jesus, e o diabo não é maior que Jesus. E aí, depois ouvindo uma pregação agora recente, o irmão falava assim, eu não me lembro quem foi o pregador, não era nenhum desses Hernandes, Augusto de Padeiros, não, era um outro irmão, não lembro quem foi, mas ele disse assim: a grande questão é, quando nós somos tentados a pecar, nós precisamos clamar a Jesus. E aí ele até citou assim: eu preciso orar assim: Senhor, eu estou sendo tentado a pecar neste momento, me livra desse pecado, me fortalece contra esse pecado, porque nós precisamos ter a humildade para fazer isso, para depois não querer dizer assim: não, a culpa é do diabo que não é sua, porque eu não fiz pecado. Então Jesus nos libertou aí, ou libertou o seu povo desses poderes das trevas. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Quarto lugar aqui, ele diz assim, que Jesus também perdoou os nossos pecados e que pela sua cruz nos reconciliou com Deus. Então, queridos, nós vemos aqui a grande obra de Cristo por nós, na redenção, na criação, Ele soberano sobre a sua igreja e que pagou um alto preço pela nossa vida, nos resgatando, nos livrando de todo pecado. Ok, ainda que você não se lembre de tudo aquilo que nós falamos aqui, eu quero que você hoje perceba uma coisa: a leitura da Bíblia é muito importante, mas não é só ler, nós precisamos estudar, porque aí a gente vai passar então a ver tantas coisas como essa. Se a gente fosse falar de coisas aqui no texto, eu iria falar aqui sobre, por exemplo, a perseverança dos santos, quando Jesus fala que nos libertou do império das trevas, Ele nos perdoou os nossos pecados, vai levar para isso aí. Por que a igreja permanece? Por que os salvos permanecem na fé? Se é que permaneceis, por que nós permanecemos? Perseverança dos santos. Aí a gente entra com tantas questões, mais aqui nesse próprio texto aqui.
que nós vemos. Cada versículo desse, só por exemplo aqui, ó, é o versículo de número 15, né, que nós começamos. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Falamos algumas coisas aqui sobre a imagem do Deus invisível. Quem é Jesus? Tornou Deus visível para nós. A encarnação de Cristo. Quantas coisas a gente poderia falar sobre isso? Discorrer aqui sobre esse assunto. O primogênito de toda a criação. Quantas coisas mais a gente poderia falar? O tempo não nos permite. Mas eu quero que você saia daqui lembrando disso hoje. A Bíblia não é só para ser lida, ela é para ser estudada. A gente costuma dizer frases de efeito, que são verdadeiras, que são às vezes até doutrinas, mas o que a gente precisa é viver isso. Por exemplo, quando a gente diz assim: a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Então eu não vou viver bem se eu apenas leio a minha regra de fé e prática. Eu vou conseguir viver bem se eu estudar a minha regra de fé e prática. Pastor, mas olha, eu tenho dificuldade, eu estudo a Bíblia toda vez que eu venho no culto, no domingo, então eu ouço a pregação e aí eu estou aprendendo a Bíblia. É uma verdade. Mas se a nossa vida espiritual se resume só aos domingos, nós viemos na igreja para aprender alguma coisa, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor é o que nós estamos fazendo. Sabe por quê? A palavra também diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu não posso apenas ler a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia. Amém? Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, louvamos ao Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, que é viva, eficaz. Tua palavra, Deus, que traz ensinamentos para a nossa vida, para podermos viver de acordo com aquilo que o Senhor quer de nós. Então, ó Deus, pedimos, aplica os princípios da Tua palavra ao nosso coração, à nossa mente, para que possamos, ó Deus, praticá-los e podermos assim dar um bom testemunho do Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela obra da redenção. Te louvamos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Te louvamos, ó Deus, pela obra da criação, porque o Senhor, ó Deus, criou todas as coisas e tem governado todas as coisas, com a providência do Senhor se estendendo sobre toda a criação. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é soberano sobre a sua igreja, e a igreja do Senhor não pode caminhar sem que o Senhor esteja à frente. O Senhor é o nosso general. Muito obrigado por isso, ó Deus, porque sabemos que estamos seguros nas Tuas mãos. Todas as coisas pertencem ao Senhor, e até a nossa própria vida pertence ao Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra nos revela isso. Muito obrigado, ó Deus, porque é o Senhor mesmo quem nos sustenta, nos abençoa, nos fortalece, para que possamos permanecer na fé. Nós agradecemos ao Senhor por isso, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, por esse precioso sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor olha para nós com Teu olhar de misericórdia. Porque o Senhor não leva em conta, ó Deus, a nossa fragilidade humana, mas o Senhor nos ama e nos perdoa. Por isso, ó Deus, queremos nesta hora colocar a nossa vida diante do Senhor, pedindo mais uma vez: lava-nos, purifica-nos de todo o pecado e restaura em nós a alegria da salvação. Deus amado, o Senhor tome em Tuas mãos os elementos dessa ceia. Aqui nós rememoramos o sacrifício do Senhor Jesus. Pai amado, o pão que representa o corpo de Cristo, o suco de uva que representa o sangue de Cristo. Pedimos que o Senhor consagre o uso comum para o uso espiritual, e que ao participarmos dessa ceia, ó Deus, o Senhor venha nos fortalecer, nos revigorar espiritualmente. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos por tudo, agradecidos em nome do Senhor Jesus.